Olá, seja muito bem-vindo. Este aqui é o Bom de Garfo, o programa mais gostoso de TVja, que hoje tem um convidado de nome tão famoso que eu não vou nem dar uma dica de quem é, senão você já logo vai saber. Arnaldo, quem temos o prazer de receber hoje aqui? Olha, diz a lenda que ele não cozinha, mas tem alguns dos melhores restaurantes do Brasil. E um paladar formidável e adora receitas clássicas. Aliás, o negócio dele foi sempre, na vida, foi ser cineasta. E até que ele estava com 20 e poucos anos, na época, estava em Londres, recebeu um chamado da família, teve uma reviravolta financeira e assumiu os negócios. Acabava ali o diretor de cinema e começava o grande restaurateur. Né? Ele é membro de uma família italiana, né? Que fez uma grande carreira na área de gastronomia e tem mais de 100 anos de tradição. Então, é um sinônimo de qualidade à mesa, né? Além dele ter restaurantes em São Paulo, ele está expandindo seus negócios já há algum tempo, tem algumas capitais e também fora do Brasil. Bom, ele tem o único restaurante que tem 5 estrelas máximas de Veja, Comer e Beber, chamado Fasano. A gente tem o prazer de conversar agora com Rogério Fasano. Muito bem-vindo. Prazer é tudo meu. Bem-vindo, prazer é nosso, mas vou começar com a pergunta difícil. Afinal, você cozinha ou não cozinha, Rogério? Eu como. Só come, não dá palpite na cozinha. Eu cozinho pro meu filho, pra minha filha, 10 pratos que eu adoro fazer e é isso. Mas longe de pretensão de ser um chefe disso. Eu monto os menus, eu idealizo aquilo que eu quero servir em cada restaurante, mas eu não tenho capacidade para ser um chefe, nunca foi a minha praia. Meu negócio é comer. Paladar eu tenho. E eu basta olhar um prato hoje, depois de tantos anos, eu digo, às vezes eu olho e nem provo, falo, ó, tá errado, volta e faz direito, entendeu? Tipo, essa é a minha função. Né? Assim, tipo, conceber o menu, tá, mas não, de fato, meter a mão na panela, porque eu não cozinho. Da carreira de cineasta, tem algum remorso de não ter seguido ou não mais hoje? Foi uma coisa assim tão breve na minha vida que depois eu me encontrei numa coisa. Acho que é muito difícil na vida fazer o que você gosta. Acho que isso depende um pouco de sorte também, né? Então, assim, no meu caso foi por acaso. Na época que eu voltei para cá e tínhamos coisas aí que estavam acontecendo com as empresas do meu pai, que eu falei, eu vou seguir um caminho próprio. Eu era muito ligado ao meu avô e à minha avó, que é o Nono Ruggiero, que é a capa aqui do jornal. E eu falei, vou seguir a carreira que o meu avô fez. Meu pai me desaconselhou muito, falou que isso era uma carreira horrível, que eu não ia ter finais de semana, que eu não ia ter feriado, que eu não ia ter, enfim, que não ia ter férias, que meu avô morreu com 59 anos porque só trabalhou. E seu pai te desaconselhou, então? Totalmente. Ele falou, não, isso aqui não é uma coisa... E outra coisa, você nunca vai ser próspero na vida, então isso aqui é um inferno, isso aqui é uma coisa de escravo. Eu falei, bom, mas o que eu... Assim, trabalhar com ele não era a minha praia também, eu não gostava muito. Dentro da empresa dele, eu não via nada que eu pudesse fazer para ajudar. E aí eu resolvi seguir essa tradição familiar que tinha sido interrompida naqueles 20 anos, desde que meu avô morreu. E o meu primeiro restaurante foi um fracasso, que isso acho que foi um grande barato, assim, tipo mas um mico, assim, tipo, não ia ninguém, assim, tipo, era um desastre do desastre. Durou 6 meses. Qual foi? Foi no Shopping Eldorado, que na época ele estava à frente do seu tempo, ele foi muito ousado. Ele fez o rodeio lá em cima, fez o Fasano, só que foi tudo concebido por eles. Então, talvez daí nasça um pouco a minha aversão aos modismos. Porque eu tinha 19 anos, 20 anos, 19. E você tinha menos de 20, então? Eu abri com 20, eu tinha 19 quando a coisa começou a tomar formato, né? Então, assim, foi na verdade assim, o Shopping Eldorado queria fazer do último piso o que hoje alguns shoppings fazem com muito sucesso, o próprio Cidade Jardim e tal, que levar restaurantes bons na cidade e tal para lá. Na época ainda tinha aquele preconceito de jantar em shopping, coisa que hoje não existe mais. E aí foi feito um contrato com o Rodeio, que foi a primeira vez que o Rodeio fez uma filial, também durou muito pouco lá. E o Gallery estava sendo feito lá. E o Zé Vitor Oliva
disse para a família Veríssimo, por que não resgatar o Fasano? E eu estava na sala do meu pai quando tocou o telefone, era o senhor João Veríssimo, falando, olha, nós estamos com essa ideia, tal, bebê. Meu pai desligou, falou, imagina, eu não posso, eu estou pagando incêndio aqui e tal, e não quero. Aí ele desligou, eu falei, o que houve? Ele falou, não, o cara me ligou, imagina, queria que eu abrisse um restaurante. Eu falei, mas eu quero. Como assim? Eu falei, quem é? Aí eu fui atrás dele, e falei, olha, se o senhor topar fazer comigo, eu faço. Tal. E a primeira coisa foi resgatar o nome, porque o nome tinha sido vendido, não era nosso mais. Era da Liquigás. Então, fui lá negociar com o presidente da Liquigás, falei, vocês não usam a marca, eles me venderam a marca de volta por R$1, assim, tipo, uma coisa... Simbólica. Nem tinha real, imagina, era cruzeiro, sei lá que moeda que era. E aí eu quis, assim, tipo, o primeiro deu tudo tão errado, porque foi assim, me convenceram... Mas, Rogério, você não falou uma coisa. Qual era o nome do primeiro restaurante? Então, daí talvez venha a minha urticária cada vez que eu escuto falar em muitos modismos, assim. Porque me convenceram que a bola da vez era a tal da Nouvelle Cuisine francesa. E nós fizemos um restaurante hiper, super pretensioso chamado Jardin Gastronomique Fasano. E pegamos um chefe, um discípulo do Bocuse e tal, e tinha aquelas cloches tal, e aquelas porçõezinhas assim, né, aqueles 3 noisettes da União, assim. Olha, a gente foi passar vergonha, foi mais do que dar errado, assim, era passar vergonha. Aí eu fiquei, realmente, desculpa o tanto, fiquei tão pé da vida, que era tudo para ter pego o bode do ramo, entendi, pô, não quero, isso aqui foi um desastre, isso aqui foi muito vazio e tal. Eu resolvi alugar uma casinha na Rua Mauri, onde hoje é o Paride, antigamente nem tinha o prédio que tem lá hoje, e quis fazer um restaurante minúsculo, o oposto desse Jardim, que era enorme, gigantesco, que servisse a cozinha que eu comia na casa dos meus avós. Quer dizer, a costeleta milanesa, os scaloppini ao marsala, os risotos ao fungo, e foi um golaço, assim, tipo, a gente voltou às origens, e aí eu comecei a me encontrar, quer dizer, eu fiz sucesso ali, foi muito bacana, enfim, aí eu já tinha 22 anos, e assim, eu dei sorte, eu costumo dizer que não é fácil assim, encontrar algo que você queira fazer de fato. E às vezes, assim, tipo, com 17 anos, quando você tem que optar por uma faculdade, é muito difícil saber, não, quero ser médico, de fato, quero ser... Eu não queria ser cineasta, nada, eu queria morar em Londres. Eu tinha pai rico, depois ele não ficou mais rico, mas enfim, eu tinha pai muito rico, morar em Londres, entendeu? Não tinha coisa melhor, estudar cinema, né, assim, tipo... Estava afim de ver as meninas, estava afim de me divertir. Até trabalhei lá de barman numa época, assim, mas porque queria agito, queria diversificar, queria viajar, queria... Típico da idade. Eu queria morar fora, realmente, também, naquela época. Acho que era um desejo meu, assim, tipo, de me Queria que você contasse um pouco da história desse jornal, passasse aqui para poder mostrar para a câmera o Corriere e Fasano, e contasse um pouco da foto, seu avô na capa. Bom, a foto do meu avô, porque a foto é linda. Porque esse homem era muito chique, desculpa, mas assim, tipo... Essa é a escola a qual ele foi morar, porque na verdade, assim, meu avô nasceu meu bisavô veio para o Brasil, meu avô nasceu no Brasil, de irmãos muito mais velhos, com irmãos muito mais velhos, perdeu a mãe no parto, já ficou órfão de mãe, e com 6 anos ficou órfão de pai. Como ele tinha irmãos de 25 anos, através desse relacionamento, porque meu bisavô deixou uma herança boa, tal, conseguiram uma vaga nessa escola, que é chamada Escola Reale de Moncalieri, onde o aluno, por exemplo, cada quarto você tem um piano, então meu avô estudou piano clássico, falava 5 línguas, tá, assim, então que deu uma formação para ele realmente muito bacana. Tal. E quando ele voltou para o Brasil depois da guerra, a família já tinha brigado, preso tudo, um irmão casou com a cunhada, enfim, aquelas coisas. Boas tipo histórias de novela. De filme italiano, assim, tipo. E ele foi ter uma banca de aves e ovos no mercado municipal, recomeçou do zero. Então, uma coisa que eu conto aqui é que a tradição nossa, ela é ligada ao DNA, ao sangue, ela não é de muros. Os muros a gente derruba, eu mesmo já fiz 3 fazanos, 4. Lugares diferentes, derruba, isso aqui deu, ninguém quer mais, tchau, pum, põe para baixo, faz outro, entendeu? Tipo, então acho que é mais forte isso do que ter dado um restaurante
de 100 anos. Eu não sei se eu gostaria disso. Acho que o grande barato da marca Fasano, o que a torna única, é que cada geração a fez à sua maneira, ligada no seu tempo. Então acho que isso é que dá para ela. Tanto é que o meu slogan é atual desde 1902, porque cada geração fez, podendo fazer tudo o que ele achou que devia fazer. Agora, você disse que seu pai foi terminantemente contra você ingressar no ramo e tal. E como vai ser com os seus filhos? Você tem uma filha que não tem nada a ver com isso, que é a Ana, né? Eu tenho uma filha de 24 anos que não se interessa pelo negócio. Tem um sobrinho que eu até tentei, mas acho que ele também está ligado sempre à gastronomia, mas numa coisa mais empresarial, digamos assim. Tipo, ele tem um negócio que é de dia, ele não quer trabalhar à noite, tem assim, então, como eu vejo isso. Tem outros 2 sobrinhos que não demonstraram até agora nenhum... Isso aqui você tem que querer muito, não adianta falar, vem aqui, entendeu? Tipo, o cara tem que querer muito. Não dá pra convidar ninguém. E o meu filho, eu vou falar a mesma coisa que meu pai me disse. Assim, se você quiser continuar ou tentar fazer alguma coisa, você vai trabalhar que nem um cachorro, você vai ter muita dor de cabeça, mas se você amar, você faz. Mas Quantos anos tem o Vitória? Tem 10, mas ele nem... Tá o negócio dele é computador hoje. Né? Hoje em dia todo mundo é computador, né? Queria que você contasse um pouco... Tem que aprender a comer aquele moleque, porque só come a mesma coisa, é infernal. Criança que ainda não pegou o bom gosto familiar para comer. É casa de... Juro, assim, tipo, os amiguinhos dele comem de tudo, tudo. A única coisa gourmet que ele de fato tem é que ele só gosta de carne praticamente crua, assim. Tipo, passou demais, ele devolve. Então, a única coisa, o resto é muito simples. Tem esperança, então, ainda? Tem. Ainda tem jeito. Você comentou que quando você abriu esse primeiro restaurante que não deu certo, te convenceram a fazer o modismo que não deu certo, por isso você seguiu para o caminho mais clássico. Então, a gente fez uma novela e cozinha francesa que, primeiro, não tem nada a ver conosco. Né? Assim, tipo, eu arranho um francês, male, quer dizer, não é como italiano que eu falo, quer dizer, meu pai também, não tinha nada a ver com a gente, a gastronomia francesa, sobretudo, a clássica ainda pode até ver, quando eu faço no Paris Bistrot, assim, agora, a gastronomia francesa, que era o ícone daquela época, que era uma coisa muito, que nasceu em Lyon, que teve toda aquela, enfim, que foi da onde veio os grandes chefes, Laurent, Claude, assim, mas era uma coisa, tem que ser francês demais para entender aquilo, entendeu? Tipo, a gente não... E também o país talvez não estava ainda aberto a esse tipo de coisa. E volto a dizer, umas coisas assim, era o oposto do que meu avô fazia nos restaurantes dele, que eram aquelas porçõezinhas assim, tipo... E o chefe era chato, o chefe era... Mas foi a única vez que eu vi... específico, a esfera de iogurte, que 2 anos atrás, quando o Fasano foi eleito novamente melhor italiano da cidade, a gente provou já com o Luca Gosani na frente da cozinha. Como foi essa negociação para colocar uma esfera assim, dentro do Fasano? Nos 2 Fasanos, já não é de hoje, já é de muito tempo que eu tenho uma parte do menu que eu falo, Luca, aqui até espuma você pode fazer. Eu só não vou comer. Nossa senhora, tá liberado. Tá liberado. Só não pode usar nitrogênio líquido porque mata verruga e não faz bem pro estômago. Então assim, agora, quer fazer espuma? Faz. Só não peça para eu comer, porque eu não gosto de comer espuma, só isso. Mas eles têm a liberdade total ali, te juro. O tema é esse, assim, pode fazer o que você quiser aqui. Então tem no menu dos 2 Fasanos, tem uma parte que é autoral, onde eles não precisam me mostrar o prato, não precisam provar e aprovar. A criação deles é deles. Eu só pergunto, tenho curiosidade de saber como é que está indo, se as pessoas gostam, se... E as pessoas gostam? Gostam, acho que gostam. Mas os nossos restaurantes são clássicos, sempre buscando novas técnicas. Isso é importante dizer. Né? É importante que se coma mais leve hoje também, né? Quer dizer, não dá mais para comer como se comia 20 anos atrás, então, 50 anos atrás. Então, a gente tem essa preocupação com a tecnologia moderna, com essas coisas que só fizeram bem a gastronomia também. Então, não é que a gente é antigo nesse ponto. O que eu gosto é de comer coisas que eu conheço. Agora, Rogério... Eu não gosto de menu que eu não saiba o que eu vou comer, por exemplo. Me dá aflição.
Eu gosto de olhar um cardápio e pedir. Pode ser que eu esteja velho, sei lá, enfim. Tipo... Rogério, mas você falou aí dessa história do namoro com a cozinha francesa lá atrás, que era no Velho Cuisine, que isso não deu certo, mas você sempre teve ali uma proximidade com a cozinha francesa. E você tem o Paride, que mescla as duas culinárias, e o Paride Bistrô, que é um restaurante francês clássico. A gente tem fotos aqui lindas, inclusive, então, né? Então eu vou te contar. Então eu vou te contar por que é isso aí. Isso aqui é o seguinte. 25, 30 anos atrás, ninguém que quisesse fazer um restaurante caro, de fato, fazia um restaurante italiano. Então era assim, porque o chique, a gastronomia era francesa. Então, por exemplo, excetuando talvez Massimo Ferrari, que na verdade nasceu com uma churrascaria, que depois ele foi se aprimorando com os pratos dele e tal, o Cadoro, que era um hotel, Mas se você for pegar assim, por exemplo, se o Giancarlo Bolla fizesse seu restaurante hoje, ele não chamaria de La Tambouille. Não é porque ele deu um nome em francês, porque se você quisesse ter um restaurante elegante, mesma coisa era em Nova York. O Círio Maccioni, que era o restauranteiro de Nova York, fez o Le Cirque, quer dizer, então assim, não era uma coisa, ninguém fazia nome. Então eu te juro que eu tinha um mapa, eu tinha um guia Michelin nas mãos, indo da Itália para a França, e o guia estava aberto na página de Paris. Só que eu comprei o guia na Itália. Então, Paris vinha escrito Paride. Te juro, eu fiz de provocação esse restaurante. Foi um troco que eu dei, assim. E eu sempre amei a cozinha clássica francesa. Quer dizer, eu sempre fui para mim, são as duas cozinhas que eu mais amo. A cozinha italiana, que acho que pro dia a dia não tem igual. E a cozinha francesa, que eu acho que realmente é saborosíssima e bem feita. Tanto que você mantém, né? Sempre tem lá um tournedo Rossini mesmo no Fasano e tem o soufflé de chocolate, que é uma delícia, né? Então foi isso, assim, e muito assim, eu adoro nomes também, né? E quando eu li aquele nome Paride, aquilo me pegou, assim, tipo, aí me deu vontade de fazer um bistrô. Aí eu fui para a França, eu ia para a França, de fato, fazer um roteiro de bistrô. Então eu estava escolhendo os bistrôs que eu queria ir, através de alguns guias que eu tinha, não só o Michelin. E aí eu liguei de lá para cá, falei, registra esse nome para mim, registra Paride. E eu adoro esse nome. Mas é muito sonoro, é muito bom. Isso como eu gosto de Londra, como eu gosto, sei lá, de Gero, como eu gosto de... Agora em Angra, primeiro a gente vai fazer um restaurante, num hotel que a gente vai fazer lá, que vai chamar Crudo. Deixa eu só perguntar então melhor. Você está numa expansão aí de restaurantes que você está administrando, você tem agora Salvador, que a gente tem Croqui aqui, Belo Horizonte e Angra. Angra vai ser o Crudo. Isso. Por que Crudo? Que quer dizer cru em português? Que é um restaurante que eu quero explorar tudo aquilo que você, desde um pouco até, né, ter o sushi, ter o sashimi, mas ter, por exemplo, os crudos italianos, que eu acho que são... É assim que talvez vai ser esse gente... desenho, Rogério? Oi? Esse é o de Angra? Junto com o hotel, então, vai ter esse restaurante vai ter esse explorando restaurante os ali, crudos. que é o Crudo, e que, assim, pouca gente sabe o quanto o italiano come peixe cru. Né? Assim, tipo, é um monte. Óbvio que a matéria-prima do Mediterrâneo, infelizmente, por isso que eu brinco, assim, que nunca o melhor restaurante do mundo, se é que exista, vai estar por aqui. Porque a nossa matéria-prima, ela deixa a desejar um pouco. A gente tem que aqui batalhar muito, assim. Tipo, se eu te mostrar uma foto aí de um restaurante que eu fui agora, os crus de mar lá, assim, tipo, nossa senhora, é um peixe melhor que o outro. É tudo muito fresco, é tudo muito... Então eu quero fazer, acho que o lugar é certo para fazer isso, é lá e... Então é isso. Eu não gosto muito de ficar repetindo, senão eu perco muito... Seria muito mais próspero se eu tivesse feito uma cadeia, mas eu não sei fazer uma cadeia, entendeu? Tipo, eu sei fazer o... Cada restaurante meu tem um menu sempre diferente, não é sempre igual, então... E como é a administração de menus tão diferentes, seja aqui mesmo dentro de São Paulo, do Trattoria, do Paride, do Fasano? Quem administra o menu de todos os restaurantes? Só você? Ou tem algum chefe executivo que te ajuda? Não, tenho os que eu troco ideias, tem a diretora de operações, que é a Maíra. Tem os sócios também, que dão palpite, assim, tipo, não é só assim, mas aqui eu tenho uma equipe, acho que, te juro, sem modéstia nenhuma, assim, eu tenho um talento, que é pescar gente boa,
assim, tipo, eu tenho um orgulho da minha equipe, e olha que a minha equipe já mudou algumas vezes, assim, né, tipo, você pega, por exemplo, até a gente estava outro dia falando do Diero, o Diero abriu com o Ricardinho, o Juscelino e o Rezende, são 3 grandes pessoas de sala. Quer dizer, era um trio para ganhar a Copa do Mundo. Sim, que hoje o Diero faz mais conversa do que fazia antes, com o Ismael, que, assim, que é o máximo, e que hoje em dia é o maître mais badalado da cidade. Então, assim, quer dizer, eu tenho equipe, entendeu? Tipo, e no começo, por exemplo, quando eu escolhi para pegar o Diero, não queria ir, chorava. Não, meu mundo é o Fazano. Eu falava, Ismael, você vai. Aí ele ia lá no Diero, ele entrava no Fazano e chorava. Falava, não, Ismael, calma, você vai se acostumar. O Diero é divertido, é alegre, é simpático, enfim. Eu tenho, sim, eu sei, sem a minha equipe eu não sou nada, né? Não sou mesmo, assim. Tipo, Rogério, quantos restaurantes são hoje? 14. 14? É impressionante. E tem no Uruguai, né? Tem, foi a primeira incursão internacional de vocês? Foi. São 1.800 funcionários, bastante gente. 1.800? E vocês estão indo agora para Miami. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. A gente também tem o croquis aqui. Então, Miami é um projeto de um real estate americano chamado HFZ. HFZ. Que comprou o antigo hotel Shore Club, contratou o Isai, que todos sabem, sempre que eu posso trabalhar com o Isai, para mim primeiro, é uma alegria, e segundo, as pessoas dizem, o Stark disse recentemente numa entrevista lá do Le Monde, que desde a parceria dele com o Jan Schreger, quando ele fez vários hotéis juntos e restaurantes, ele via na parceria Fasano-Weinfeld uma coisa muito parecida, uma sinergia muito grande. Então é sempre gostoso, é divertido, a gente dá muita risada e saem coisas diferentes. Então, assim, o fato de o Isai estar envolvido também nesse projeto me animou muito. E a gente entrou na concorrência e a gente foi o escolhido para ser o novo operador desse hotel. Então, isso agora fecha, esse hotel atual, que chama Shore Club, fecha agora em meados de junho. Aí começa a nova reforma e daqui 2 anos e meio abre como Hotel Fasano. Ele vai ter também residências, então hoje são 270 quartos, vão passar a ser 90, 85 quartos e o resto são apartamentos que vão à venda de 2 a 5 dormitórios. 2 a 5 dormitórios, esplêndidos. Que é a parte de apartamentos mesmo, né? E o hotel fica menorzinho, vai ter um bar embaixo e um restaurante. E o restaurante aqui que cabe, assim, até queria te perguntar isso. Você tem 2 fazanos, cabe um outro fazano? Vai ter fazano fora do Brasil? Como que é isso? Então, ainda lá eu tenho 2 anos e meio ainda, né, para as coisas ficarem mais maduras, mas acho que lá eu vou por uma trattoria Fasano. Trattoria que Fasano. Seria um jeito da trattoria aqui, que é o nosso último grande sucesso, que realmente é um estouro, porém com um menu que avance também no Fasano daqui, porém mais informal do que é o Fasano daqui. Por isso também agregar a palavra trattoria à marca, porque eu acho que a trattoria te dá já uma pré-impressão de que é algo que você é mais descontraído do que, digamos, um Fasano. Precisa de um clima de Por mais que informalidade. todo mundo, assim, por mais descontraído que eu faça, todo dia eu estava num avião, quando eu fui fazer as pesquisas lá para o menu da trattoria, aí um amigo meu que tem escritório ali do lado falou assim, Diego, o que você está fazendo lá? Eu falei, eu vou fazer uma cantina. Aí o cara falou assim, quem é o arquiteto? Eu falei assim, o Isai. Diego, o que você acha que você engana quem? Você não sabe, eu estou indo para a Itália comprar camisas de time de futebol. Ele falou, Elas estão lá, para quem não conhece tá a bom, trattoria. então você vai fazer uma cantina. Você e o Isai vão fazer uma cantina. Tá bom. Quase isso. Aí ele entrou lá e falou assim, essa é a tua cantina? Assim, tipo, esse é o mais simples que você consegue fazer. Mas é o nosso jeito um pouco, assim, tipo... É que a gente teve o prazer de apresentar em primeira mão, né? A chegada... O que eu fico muito, assim, feliz é quando as pessoas vão na trattoria, no parede de bistrô, tá, assim, e quando o cliente fala para mim, Rogério,
de qualquer maneira, assim, as tuas casas, elas têm uma identidade do Finho que você tem lá, assim, tipo, elas têm um DNA. Isto, para mim, é o maior elogio que eu posso receber. Quer dizer, Paris Bistrô, totalmente diferente da trattoria, como menu, mas as pessoas sentem que isto é um restaurante que tem a marca Fasano por trás. Então, isso, para mim, é conseguir criar uma identidade sem fazer a mesma coisa. Agora, o Fasano tem uma coisa peculiar que sempre me chamou a atenção. Imagina, eu faço cobertura de gastronomia há 20 anos, né? E aí, ele teve vários chefes, mas ele nunca foi um restaurante que caiu a qualidade. Ele sempre manteve um padrão. Como que você faz isso e como que é a sua parceria com o Luca Gosani, que é o seu chefe atual e que me parece que vocês são muito afinados, não? Então, assim, eu costumo brincar que eu acho que eu sou uma espécie em extinção. Porque ele tem essa mania, você viu, mas né? é verdade, se você for analisar, eu sou o único do Guia Michelin, que tem estrela no Brasil, que não é chefe, que não usa jaleco. Eu sou o único. Né? Antigamente você tinha na França um monte, né? Assim, quem eram os restauranteiros do Brasil de tempos atrás? Era o Giancarlo Bolla, era o Máximo Ferrari, nunca foram chefes, né? Foram homens que concebiam seus restaurantes e tal. Eu me sinto um restauranteiro, como é a família Cipriani, por exemplo, donas do Harry's Bar de Veneza, de toda a cadeia Cipriani no mundo todo. Alguém de que eu sou muito amigo e é muito divertido o quanto a gente se entende, quanto a gente se acha parecido em tantas coisas, assim, né? Que é um olho do restauranteiro. Mas por que eu estava te falando isso? Porque... Como você consegue manter o padrão mesmo então, mudando não, todo o chefe? eu costumo brincar assim, dessa parceria, só tem uma vantagem no seu chefe, é que eu posso mudá-lo. Isso não é pouco, isso é uma vantagem gigantesca, entendeu? Então, assim, e as parcerias foram assim, gente, elas nascem, elas chegam no ápice e aí começa, e chega uma hora que tem que mudar. Então, assim, hoje eu estou no meu auge com o Luca, de vontade, de prazer, não sei. Pode ser que daqui 10 anos a gente sente assim, eu só gosto sempre quando as coisas acabam bem, né? Quando a pessoa entende também o quanto você foi importante na vida dele, não começa a se achar, quando o sucesso não sobe na cabeça de um jeito estúpido, e às vezes, inclusive, é chato falar, mas assim, às vezes de um jeito até beirando o mau caratismo e não entendendo que chegou aqui não sendo nada, e saiu do grupo Fasano como capa de revista, como não sei o quê, e ainda faz coisas feias, né? Tipo, então, coisas que não deveriam serem feitas, eu acho. Eu hoje, por exemplo, encontrei, lembra do seu André? Seu André Gonzaga foi o chefe do Fasano depois que o Luciano foi morar na Itália. Na Itália. Ele estava vagando pela rua Doc Lobo, eu tenho uma foto com ele aqui, depois te mostro. Aí eu falei, eu estava vindo do jogo de tênis, eu falei assim, o senhor não é o seu André? Ele não me reconheceu, porque passaram-se 20 anos, e eu porque eu estava com roupa de tênis, com a raquete na mão e tal, ele falou assim, sim, por quê? Seu André, sou eu, Rogério. Nós choramos assim, copiosamente, assim, tipo, a gente se abraçou e eu vejo a relação que eu tenho com o Luciano até hoje, né? Então, assim, é tão bom quando as coisas também acabam bem, que eu só sinto muito quando elas acabam mal, né? Porque tá tudo certo, depois de 10 anos, 15 anos, olha, eu quero seguir meu caminho, quero tentar outra coisa, estou cansado, a gente não está mais... Então são ápices, né? São fases, né? Assim, tipo... Mas é fato, toda vez que o sangue novo entrou, é porque estava na hora de entrar, entendeu? Então, é isto. Eu brinco e é uma pura verdade. Eu posso trocar o chefe. A conversa está muito boa, mas a gente tem que chegar ao fim do nosso Bom de Garfo. Mais uma perguntinha final. Duas. Você falou do Michelin, então eu queria saber se o Michelin representou alguma coisa para você, se ele alterou alguma coisa, o guia, como que é isso? Porque queria ter uma ideia do que pensa o homem que tem só uma estrela Michelin. Olha, o guia Michelin, te diria que as pessoas ainda estão tentando entendê-lo, né? Assim, não estou falando isso assim de praticamente todo mundo do ramo. Inclusive o próximo número aqui do Corriere vai ter o Claude e o Laurent
fazendo esse bate-bola gastronômico aqui, que é a primeira matéria que nesse número eu fiz com a Roberta Sudbrack. E eles querem abordar esse tema. Por que isso na opinião deles, assim, por que o Michelin chegou aqui de um jeito um pouco estranho? Como italiano, eu posso dizer assim, que já é uma honra gigantesca. A gente tem que lembrar que em Roma tem um único 3 estrelas. Porque o Guia Michelin tem uma coisa com a Itália que nunca foi compreendida, e a Itália tem uma coisa contra o Guia Michelin, que é um fato. Então, assim, o Guia Michelin consegue encontrar na Itália inteira apenas 5 restaurantes, ou 6 às vezes, dignos das 3 estrelas. Máximo. Em toda a Itália. Enquanto em Tóquio eles acham 20. Então, e na França tem 60. Então, é assim, tipo, sei lá quantos tem na França inteira. Mas, então, assim, há uma coisa do Michelin não entender muito a culinária italiana, inclusive a sua simplicidade. Né? Então, é por aí. Eu acho que ter uma estrela no Guia Michelin, uma casa italiana, e a gente sendo tão italiano e tal, tá ótimo. A última pergunta, para a gente não brigar por causa de tempo, eu queria saber o seguinte, o seu irmão agora está num reality, que é o Bake Off Brasil. Você vê realities, o que você acha? Eu sei que o Luca participou da última temporada do MasterChef, não essa que está em cartaz, né, fez um super sucesso ali. Queria saber o que você acha dessa onda. Eu não consigo ver porque, como eu te falei já antes, e é um fato, eu sou escravo. Eu trabalho todo dia, toda noite, então assim, eu vejo às vezes trechos. Às vezes alguém grava, eu vejo, eu peço para gravar, então assim, eu acho que ele está bem, acho que ele está contente, ele tá feliz, e acho que isso é o mais importante de tudo. Eu vi agora um trechinho do último, acho que ele está muito melhor, que já é muito mais solto em relação ao ano passado. Mas ele é bravo, hein? Mas o seu caminho não é para televisão? Né? Ou você tem vontade de participar? Não, eu sou gago, eu sou tímido, Ele não gaguejou, ele não foi tímido. Mentira, você vai esse bom de garfo para poder desmenti-lo. Quando vocês forem ver, você vai ver. Não, eu não. Sobretudo para gastronomia, nunca. Se fosse futebol, tal, você pode contar comigo. Cinema. Assim, eu gosto, como eu te disse, né? Acho que assim, eu escrevi isso aqui até no Corriere. Se eu tivesse um restaurante, 3 estrelas Michelin, papapi, que todos os meus clientes que viessem jantar no meu restaurante, viessem falar comigo sobre comida, eu juro que eu me dava um tiro na boca, assim, tipo, não nasci para isso, eu não sou monotemático, eu acho isso tudo muito chato, o exagero é muito chato, eu quero entender a vida, como é que ela é. Isso aqui é muito rápido, não dá para ficar monotemático, falando de foie gras o dia inteiro, gente. É muito chato. Só no cinema que vale O Poderoso Chefão, trilogia? Não, eu revejo, porque é um barato você entender. Eu outro dia, por exemplo, revendo O Poderoso Chefão pela 89ª vez, eu percebi, fiquei maluco, liguei para um outro amigo meu que também é maluco, falou assim, você reparou que o Michael Corleone pede autorização para a mãe para matar o irmão? E depois que eu vi 60 vezes só que eu me toquei disso, é um trecho de 20 segundos, em que ela não fala assim, mas ela passa a mão na cabeça dele, como quem diz, faça. Assim, é o máximo aquele filme, eu adoro, enfim, mas tem outros, né? Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, eu assisto a cada 2 meses também, enfim, tipo, e Pulp Fiction assisto também, 2001, Odisseia no Espaço, e, enfim, sei lá, tem os meus filmes de... Para expandir um pouco a cabeça, não ficar só na gastronomia. Não dá para falar só de gastronomia, é muito chato. É muito chato. Essas pessoas que falam só do que fazem, é muito chato. É gente desinteressante. Que bom que a gente conseguiu falar de outras coisas aqui hoje, então. Rogério, queria agradecer a sua presença aqui no Bons de Garfo, foi um prazer. Obrigado. Obrigada também, Arnaldo. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Bons de Garfo com Rogério Fasano. Para saber tudo sobre as inaugurações do grupo, é só acompanhar no site da Veja São Paulo. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.